Que o poderoso abençoe a tua vida em nome de Jesus. Vídeo de número 4. E eu não sei se vocês repararam, nós mudamos a entrada. E eu coloquei lá a minha foto saindo de dentro de uma caixa de papelão. O que é isso? A partir de hoje, nós estaremos saindo da caixa. Estaremos saindo, da religiosidade, como acredito que os vídeos que você tem acompanhado no meu canal, tem acompanhado os vídeos, você tem visto que eu procuro fazer isso. Sair da religiosidade, ter uma mente mais aberta, uma mente não denominacional, uma mente que fale de reino, que vise o reino, porque o Senhor ele veio fazer isso. Ele veio implantar o reino. E Tiago, capítulo 1, versículo 27, fala que a verdadeira religião é essa: cuidar dos órfãos e das viúvas nas suas necessidades. Uma religião sem mácula, ou seja, sem mancha, e nos abstermos da contaminação desse mundo. É isso, porque a palavra religião, se nós trouxermos para o latim, quer dizer religare, religar o homem a Deus. E às vezes nós, dentro da nossa religião, no caso a protestante, nós temos diversas denominações. E cada denominação trata a exegese ou a interpretação da Bíblia, a hermenêutica, de uma certa forma. E algumas são mais rigorosas, outras são menos rigorosas, mas o importante é nós termos um equilíbrio. Agora, o principal é nós entendermos o que o Senhor Jesus veio fazer aqui. Porque na época que ele se manifestou, ou seja, iniciou o seu ministério, se apresentando a João, lá no Rio Jordão, para ser batizado por ele, o próprio João chega para ele e fala assim: peraí, mas eu é que tenho que ser batizado pelo Senhor, e o Senhor vem a mim? Eu não sou digno de desatar as sandálias que estão nos teus pés. E aí o Senhor fala: não, mas convém cumprir toda a justiça. Ou seja, existiam alguns requisitos da religiosidade que o Senhor tinha que cumprir. Para quê? Para amenizar aquilo que iam falar dele. Então não adianta, você vê que o Senhor ele teve um ministério perfeito. Diz para mim aonde tem um defeito do ministério do Senhor em 3 anos e meio. Não tem, você não vai achar. Mas falaram mal dele, mas criticaram ele, mas levaram ele para a cruz, traíram e etc, etc. Então não adianta que vão falar mal dele, vão falar mal de mim, vão falar mal de você, vão falar mal de nós. Como eu postei no meu status do meu WhatsApp e postei no meu Instagram, coisas terríveis que estão falando de mim. Gente, chega a um ponto que eu falo: Senhor, o que é isso? Eu tenho que ir. Sabe, me viram em um hospital pegando um coquetel anti-AIDS. Sabe, eu falo: Senhor, o que é isso? Sabe, meu Deus do céu. E aí eu olhei para a pessoa e falei assim: olha para mim. Ela olhou e falou assim: você acha que eu tenho AIDS? 1,88 de altura, 106 quilos, lutando na academia lá todos os dias para não ultrapassar isso, porque eu sou endomorfo, então eu tenho uma tendência a engordar, ganhar peso muito rápido, então eu tenho que lutar contra isso, eu luto contra isso. Eu falo: gente, sabe, será que eu estou tomando um coquetel anti-AIDS? Aí minha cara começou a rir, fora outras coisas. E aí eu falo: Senhor, o que é isso? Porque se as pessoas se importassem mais em orar do que emprestar a língua para o diabo, com certeza nós evangélicos estaríamos de uma completamente diferente hoje. Nós vemos que existem igrejas que estão, desculpa, mas é a realidade, falidas. Existem igrejas que você procura Deus e não acha. Você procura o Espírito Santo e não acha. E aí as pessoas, ao invés de se preocuparem com a sua vida espiritual, se preocupar com a sua família, com a sua salvação,
sabe, em dar testemunho, não, sabe, se preocupam com a vida dos outros, isso fora outras coisas que falaram, sabe, em 2019, 2018, 2019, eu conheci um rapaz, né, eu fui apresentado a um rapaz na Barra da Tijuca, a respeito de um empreendimento, a respeito de um negócio, né? E na época o Bitcoin estava lá em cima, todo mundo só falava de Bitcoin. E aí me apresentaram a esse rapaz, eu fui parar dentro de um escritório. Dentro de um escritório eu conversei com ele, nós conversamos, foi me apresentado o que seria na época o diretor de uma empresa, que na época eram 4 diretores, mas tinha um responsável, era o diretor sênior. Sentei com um cara, nós conversamos, jantamos juntos, ele me apresentou a família, apresentou pra gente, quer dizer, para mim era um negócio idôneo, sabe, um negócio de Bitcoin, um negócio que você, de mineração, sabe, de mineração de Bitcoin, quer dizer, o negócio estava em alta e eu entrei achando que seria um negócio idôneo, que seria um negócio bom não só para mim, mas para todo mundo. Entrei, fui iludido, né, fui ludibriado, fui enganado, né, perdi um carro, na época no valor era um Corolla 2011 completo, GLI, né, perdi o carro e o que acontece? Tomamos um golpe, o responsável, esse diretor, com 3 meses, o negócio rodando a todo vapor, né, simplesmente desapareceu. Depois nós descobrimos, né, porque claro, fomos atrás dele, todo mundo foi atrás dele, né, nós descobrimos que ele era viciado em cocaína e quando ele viu o dinheiro, que ele viu o que estava entrando, o que estava acontecendo, se trancou dentro de um motel, levou um monte de cocaína lá para dentro, foi para o Paraguai, comprou pistola, comprou não sei o que, quer dizer, o cara era um bandido. E até pouco tempo atrás eu soube que ele está preso, não sei se ainda está, mas ele estava preso porque ele foi envolvido em roubo de carga, gente. Entendeu? Então o que acontece? Eu perdi tudo, né? Nós praticamente ficamos zerados, falimos, né? Ou seja, todo mundo se desesperou, teve gente que perdeu muito, teve gente que perdeu pouco, mas todos nós perdemos. Só que aí o que aconteceu? Foi exatamente o mesmo tempo que o Senhor nos mandou para o Nordeste, para fazer a obra na Paraíba. Foi a mesma época. E aí o que aconteceu? Nós chegamos na Paraíba sem dinheiro nenhum, né? Chegamos lá só com a roupa do corpo e a mala de roupa, né? As pessoas que são de lá sabem como nós chegamos. Nós só tínhamos um sofá velho, um armário, uma mesa, não tinha mais nada dentro de casa. Eu dormi 3 meses no chão, né, em cima de edredom. Depois que nós conseguimos comprar uma base, né, e depois da base compramos um colchão e foi indo. Quer dizer, aí uma pessoa aqui do Rio de Janeiro, né, uma pessoa que nos conhece, uma pessoa que me conhece, entrou em contato com um pastor lá na Paraíba para falar que nós tínhamos dado o golpe. E aí começou. Sabe, que partimos para lá, que demos o golpe, que enganamos muita gente. Para você ver, e essa pessoa é missionária da casa do Senhor. Missionária. Entendeu? E aí foi onde começou o negócio. Então, até hoje, isso daí nos persegue, eu e minha esposa. Persegue a gente, né? Porque acham que nós demos o golpe. Que golpe, gente? Se eu tivesse dado o golpe de Bitcoin, você acha que eu estaria aqui hoje? De forma nenhuma. E aí eu virei para a pessoa que me falou e falei, gente, eu não dei golpe nenhum em ninguém. Pelo contrário, entendeu? Eu sofri um golpe e perdi 56 mil reais, que era o valor do carro hoje. Então, quer dizer, as pessoas não sabem, são maldosas, sabe? São maliciosas, são línguas de serpente. E aí te atacam, falam de você, fora outras coisas que falaram. Então, o que é isso? Será que isso aí é a verdadeira religião? Será que realmente nós estamos em cima desse versículo, amar a Deus sobre todas as coisas, o próximo como a ti mesmo? É óbvio que não. É óbvio que não. Porque a verdadeira religião, Tiago fala, é cuidar dos órfãos e das viúvas. A verdadeira religião é você cuidar dos domésticos da fé. É você angariar fundos, é você ter fundos para fazer igual os apóstolos fizeram. Juntar um determinado valor e olhar ali dentro da comunidade quem é mais necessitado, quem precisa, quem está passando necessidade, quem não tem alimento em casa,
quem paga aluguel e não tem como pagar. Essa é a verdadeira religião. É você cuidar dos domésticos da fé, as pessoas da fé, as pessoas que estão ali, abraçaram ao Senhor e até o Senhor fazer alguma coisa, estão necessitadas, estão precisando, e a comunidade ou a igreja, ou seja lá o que você for chamar, tem a obrigação de ajudar. Não é só ficar juntando, ganhando, e aí você vê igrejas milionárias, pastores milionários, pastores presidentes milionários, andando de jatinho, carrão, com apartamento, mansão, e os membros? E os membros, aonde fica? Ah, peraí, eu vou te ensinar a palavra, vou dar a vara na tua mão e vou te ensinar a pescar e o problema é teu. Não, a Bíblia não fala sobre isso não. A Bíblia diz que não é assim, não é desse jeito. Você está contra a palavra, essa atitude é contra a palavra. Por quê? Porque nós temos que cuidar dos nossos. Mas tem acontecido isso? Será que tem ocorrido isso? Você tem visto isso na sua igreja? Ah, pastor, eu tenho visto na minha igreja. Meu pastor realmente ele se preocupa, ele vai em cima dos membros, ele vê quem tem condições, quem não tem, ele vê quem está passando necessidade, quem não está, ele vê todo mês quem pode ajudar, ele pega os dízimos e ofertas, aquele montante, e aí ele vê quanto que entrou, quanto que arrecadou, e ele faz uma reunião com a igreja, e ali ele presta contas com a igreja. Então, parabéns para você. Você está no lugar certo e eu quero conhecer o seu pastor. Porque a maioria não é assim. Você não sabe quanto foi arrecadado, você não sabe para onde está indo o dinheiro. Pessoas passando necessidade e fica por isso mesmo, e quando vai falar, a resposta é: vou orar. Vai orar, irmão, nós vamos orar, eu vou orar por você. Sabe? Então nós estamos muito longe de muita coisa na Bíblia. E para isso que nós vamos falar do saindo da caixa. Para isso que vai servir o saindo da caixa, para abrir os nossos olhos, porque não adianta nada nós estarmos em um lugar e você falar que é evangélico, e você dizer que você está numa igreja, que você está fazendo parte de uma igreja, porque a primeira coisa que eles vão falar é o que está escrito em Hebreus, né? Para nós não abandonarmos a nossa congregação, como é o costume de muitos. Mas por que falaram isso lá? Por que o autor de Hebreus colocou aquilo? Isso eles não falam. Por que foi colocado aquele versículo? Isso eles também não vão falar. Agora, a primeira coisa que eles vão falar é te ameaçar, porque tem muito pastor que gosta de ameaçar. Gente, eu conheci pastores que ameaçavam os outros se saísse da igreja deles. Se você sair daqui, nada vai dar certo. Se você sair daqui, vai dar tudo errado na tua vida. Pastor que ameaçou o casal, e o casal está casado até hoje. O casamento de vocês não é de Deus. Se vocês casarem, vocês não vão ser felizes. E estão casados até hoje, tem anos isso. Sabe, então nós temos que sair da caixa. Tem que sair dessa caixa de religião, essa caixa de sistema religioso, melhor dizendo. Nós temos que sair. E a partir de hoje, os vídeos, eu vou tratar sobre isso, eu vou falar sobre isso. Nós vamos, claro, falar de versículos e coisas mais, mas eu vou bater em cima disso, irmãos, porque não dá. Tem muita gente magoada, tem muita gente ferida, tem muita gente que não quer nem saber de igreja, passa longe de igreja, não quer saber nem de ouvir falar em igreja evangélica. Por quê? Exatamente por causa desse tipo de comportamento lá dentro. E nós vamos, em nome de Jesus, eu sei que eu posso ser uma andorinha, né? Bem pequenininha, no meio de uma floresta que está em chamas, mas eu vou fazer a minha parte. Eu vou pegar a aguinha lá do lago e vou levar para tentar apagar. E a partir de hoje nós vamos falar sobre isso. Porque o intuito do Evangelho quer dizer boas novas. O intuito é a salvação de almas. O intuito é você resgatar as pessoas do inferno, é resgatar as pessoas dos seus vícios, daquilo que prende, que vai levar ela para a condenação eterna e trazer para a luz. Mas que luz que você vai trazer? Para onde que você vai levar com esse tipo de comportamento lá dentro? Me diz, para onde que você vai levar? É por isso que a partir de hoje eu vou estar orando ao Senhor e falando com Ele. Senhor, se o Senhor quiser alguma coisa comigo ainda, eu não vou fundar a igreja, né? Ah, vai fundar a igreja, não, esquece isso. Não. Se o Senhor quiser alguma coisa comigo ainda, né? Eu tenho certeza que o Senhor vai colocar pessoas na minha vida que somem, que a gente possa estudar a palavra, que nós possamos compreender a palavra, que a gente possa nos reunir e que nós possamos verdadeiramente cumprir as Escrituras
na nossa vida, cuidando uns dos outros. Tá bom? Ore por mim que eu vou orar por você. O desafio é grande, a pancada é violenta, né? Mas graças a Deus que o Senhor blindou meu coração e nada disso me atinge mais. Tá bom? Deus abençoe vocês. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Deus abençoe.